Bom dia para todos vocês, alunos do quinto ano. Hoje o nosso assunto é cálculo de área, né? Vocês já devem ter visto por aí, né? E mesmo que não tenham se atentado, com certeza já viram essas escritas aqui: M e um 2, um CM com um 2, um KM com um 2. E a gente faz a leitura assim: metros quadrados, centímetros quadrados e quilômetros quadrados. E tem outras também, mas essas aqui são as mais usuais. Então, essas medidas aqui, elas se referem a quê? A área, tá? Quando a gente fala em metros quadrados, por exemplo, se eu falo que a minha casa tem 100 metros quadrados, significa que a superfície da minha casa, por dentro, vai dar 100 metros quadrados, né? E eu posso definir área como a medida da superfície de uma figura. Por que eu uso a palavra figura? Eu acabei de falar casa, aí vocês pensam, mas não era casa, agora é figura. Por quê? Porque tudo, que a gente for medir tem o formato de uma figura. Por exemplo, as nossas casas, a grande maioria tem formatos retangulares, outras não. Mas então é a figura que eu vou medir, a superfície dessa figura é que eu vou chamar de área. É diferente de perímetro. Vocês se lembram que quando nós aprendemos perímetro, nós medíamos o quê? O contorno. Agora a área, a gente vai medir a superfície. Por exemplo, nós temos uma figura aqui. Se eu fosse calcular perímetro, vocês se lembram? A gente ia calcular o quê? O contorno, todos os lados. Então, eu tenho aqui do lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu ia fazer 6, 6 mais 7, 13, 13 mais 7 lá de cima, 20, 20 com mais os 6 do lado, 26. Pronto, é o perímetro, só os lados. Mas agora eu quero calcular a área. Então, eu quero calcular esse espaço todo aqui dentro, essa superfície aqui dentro, quantos quadradinhos que é que eu teria aqui dentro. Então, para facilitar, claro que eu conseguiria fazer isso sem fazer o desenho, mas para facilitar, então observem que se eu construir, a grade aqui com os quadrinhos, eu vou conseguir fazer essa contagem de uma forma mais fácil, Porque agora eu fiz a redivisão, coloquei os quadrinhos de novo. Então, vamos supor que isso aqui fosse um piso de uma casa e que eu precisasse saber quantas cerâmicas que iam ser necessárias para cobrir essa superfície. Eu sei que tem aluna que já pensou no como calcular sem contar, tá? Mas fazendo os quadrinhos eu posso contar, Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42. Então eu vou ter o que aqui? 42 quadrinhos de área. Aqui é quadrinho, eu não vou usar metro quadrado nem centímetro quadrado porque eu não sei qual que é a medida aqui da cerâmica. Então são quadrinhos, então eu tenho 42 quadrinhos de área. Uma outra forma que eu sei que alguns já pensaram aí seria eu multiplicar, 6 vezes 7, 42, e eu já teria a resposta. Então eu tenho 42 quadradinhos de área nessa figura. Nesse caso aqui, eu tenho a medida em centímetros, 7 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Então, se eu contar, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, eu tenho 21 quadradinhos de área. Como está em centímetros, eu vou dizer que eu tenho 21 centímetros quadrados de área, tá? É muito importante, gente, quando calcular a área, colocar a medida, que é I, que é ao quadrado, certo? Porque eu estou medindo agora uma superfície, tá? Então, significa que é esse espaço todo aqui dentro. Eu posso calcular com uma multiplicação ou, no caso dos quadrinhos aqui, eu posso calcular contando, mas nem sempre vai dar para eu contar. Aqui, eu tenho 4 centímetros, 3 centímetros. Então, eu tenho 12 quadradinhos de área, porque se eu contar, eu tenho 12 quadradinhos. E eu tenho 12 centímetros quadrados de área. 3 vezes 4, 12. Agora, no caso dessa quadra aqui, eu não tenho quadradinhos para eu contar. Então, se eu não tenho esses quadradinhos para eu contar, o que eu vou ter que fazer? Multiplicação.
Então, aí, quando era perímetro, o que eu fazia? Eu somava esse, mais esse, mais este, mais este. Agora não é perímetro, eu quero área, eu quero saber aqui, ó, dentro desse espaço, quantos metros quadrados que eu vou ter. Então, se eu tenho 30 metros aqui, 15 aqui, 15 vezes 30, eu tenho 450 metros quadrados, tá? Então, basta que eu faça uma multiplicação. Aqui eu só tenho os quadrinhos. Então, nesse caso aqui, só os quadrinhos. Se eu só tenho os quadrinhos, ou eu conto, né? Fica muito mais difícil contar, né, gente? Se eu tiver 100, por exemplo, até você contar 100 quadrinhos, então é mais fácil você contar aqui, que são 4, aqui são 5. Então, 4 vezes 5, eu tenho 20 quadradinhos de área. Aqui eu já tenho a medida que é o centímetro. 1 centímetro de cada lado desse quadradinho. Tá? O quadradinho, não é esse espaço todo. Ó. O quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, se eu quero saber o retângulo todo, ele vai ter o quê? 3, que tenho aqui, vezes 5 aqui. Então, eu tenho 15 centímetros quadrados de área. Então, agora a proposta para vocês é a seguinte. Caso tenha na casa de vocês algum cômodo que tenha cerâmica, tá? Que vocês calculem quantas cerâmicas, né, tem a área desse cômodo, tá? Escolham qual cômodo da casa vocês vão querer, caso tenha, né? Porque às vezes a sua casa não seja de cerâmica. Então, se a sua casa for feita com essas cerâmicas no piso, escolha um cômodo e poste lá no grupo que cômodo é esse e quantas cerâmicas tem, né, a área desse piso. Não tem, se tiver como você medir também, você quiser postar a medida, mas a proposta é que você coloque mesmo quantas cerâmicas que formam a área desse cômodo que você escolheu. Tá bom? Tchau, até a próxima, que Deus abençoe. E não se esqueça, estudem sempre. Sempre que precisar, retornem aos vídeos e quaisquer dúvidas, estou à disposição. Abraço, tchau.